é qual a melhor forma de adoçar. Qual a forma mais saudável de adoçar um alimento ou uma bebida? Qual que é essa forma? Então tá. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que quando nós, profissionais da saúde, nutricionistas, nutrólogos, né, médicos, fala para você para diminuir o consumo do açúcar, não é propriamente dito desse açúcar aqui que nós estamos falando para você parar de consumir, tá bom? Você consome esse açúcar também, claro, mas não é propriamente dito esse açúcar que eu quero que você diminua. Na verdade, eu tô falando para você diminuir o consumo de alguns alimentos industrializados. E por que isso? Porque a maioria dos alimentos industrializados possuem açúcar na sua composição. Só um parênteses aqui, se hoje você tirar no supermercado todos os alimentos que possuem açúcar e todas as suas formas, que também são açúcar, você tira 80% dos alimentos que estão no supermercado. Entendeu? Então, ele pode estar ali no alimento com outro nome. Pode não ser açúcar, mas pode ser xarope de malte, pode ser maltodestrina, pode ser xarope de milho, pode ser açúcar invertido. E aí, se você não sabe, se você não acompanhou essa live, você pode ficar perdida. Se você não viu esse vídeo, você pode ficar completamente perdido. Mas isso não vai acontecer mais, porque você vai prestar atenção em tudo que eu vou te dizer aqui, vai colocar em prática e a respeito desse assunto, você não terá dúvidas mais, tá bom? Então, vamos lá. E por que a gente pede para você diminuir o consumo desses alimentos que têm açúcar? Porque esses alimentos que possuem açúcar têm alto índice glicêmico. E o que o alto índice glicêmico te atrapalha? Alimento de alto índice glicêmico quer dizer que ele cai muito rápido na sua corrente sanguínea. E a rapidez que ele sobe a sua glicemia cai também. Então, são alimentos que te promovem uma sensação de fome maior. Logo, se você consome alimentos assim, você sentirá fome com mais rapidez, acabará comendo para mais e logo irá engordar. Ok? Então, vamos lá. Aí você pode estar vendo eu falando aí e pensar assim comigo: Aline, mas eu não gosto de doce. Eu não consumo doce. Então, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Eu vou te dar um exemplo de um produto que você pode até achar que é saudável e é doce, e vou te dar exemplo de um outro produto que é salgado, tá bom? O que eu preciso que vocês comecem a fazer para ontem? Observem a lista de ingredientes. E quando eu falo lista de ingredientes, eu não tô falando da tabela nutricional. Dá pra ver aí? Eu não tô falando dessa tabelinha nutricional que vem aqui. Deixa a tabela nutricional para os nutricionistas, ok? Eu quero só que você foque nos ingredientes. Quais que são os ingredientes que você está comprando nesse produto? Que está vindo ali nesse produto? Quais que são os ingredientes que você está colocando para dentro de você? Que você está consumindo? E normalmente, olha só que interessante, esses ingredientes vêm escrito bem pequenininho, né? Olha só esse aqui. Olha o tamaniquinho das letras. Olha isso. E aí vem grandão, né? Escrito cereais, vitamina D, vitamina E. E aí na hora que você vai ver a lista de ingredientes, tá escrito pequenininho. Olha. E por que será? Por que será que na parte mais complicada de um contrato que você vai assinar, ela tá em letras pequenas? Exatamente para você não ler. E aí, se você não ler aquelas letrinhas pequenas, você pode se prejudicar depois. Então, quando você está comprando um alimento e você não está lendo as letrinhas miudinhas que vem escrito, deixa eu achar esse aqui, que vem escrito quais que são os ingredientes, quando você não está lendo essas letrinhas aqui, ó, você está simplesmente assinando um contrato sem ler e fazendo um mal gigante para o seu organismo, sem nem mesmo perceber. Então, a partir de hoje, vocês vão criar o hábito de sempre quando comprar um alimento,
procurar a lista de ingredientes e dar uma lida antes. Veja o que é que você está consumindo. Se você pegou um alimento ali, começou a ler a lista de ingredientes, tá uma lista gigante e tem um tanto de coisa lá que você nem sabe o que é, sai fora, tá bom? Sai fora, porque você está se intoxicando, tá? Diretamente. E feliz da vida, achando que tá tudo bem, quando na verdade não está. E aí, como eu falei com vocês, você pode me falar assim, ah, mas eu não gosto de comer coisa doce, eu como coisa salgada. Então, se eu como coisa salgada, eu não preciso me preocupar com açúcar. Então, eu vou ler pra vocês os ingredientes desse biscoito aqui, que é salgado. Olha só. Cadê? Ingredientes. Farinha de trigo. Só aí eu já te falo. Farinha de trigo, farinha branca, quando cai no seu organismo, vira glicose do mesmo jeito, aumenta sua glicemia do mesmo jeito, tá? E não só farinha de trigo, todas as farinhas brancas têm esse porém, aumentam aí a sua glicose, tá bom? Beleza. Farinha de trigo, enriquecida com ferro, ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, emulsificante lectina, fermentos químicos do tipo bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. Gente, você compraria bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e levaria para prateleira aí de sua casa, a pessoa dispensa? Todas as vezes que você comprar, que você vê ali que tem compostos que você não conhece, não compra, você tá se intoxicando, tá bom? E olha só, vocês viram aqui que na hora que eu tava lendo, falou, é um alimento salgado. Mas de cara tem farinha de trigo que vira glicose no seu corpo, de cara açúcar e tem até açúcar invertido. É alguns jeitos que a indústria do alimento faz para te enganar mesmo. Muda o nome do açúcar e você acha que tá tudo certo, quando na verdade não está. Então, agora a segunda coisa muito importante que eu preciso falar com você. A primeira coisa é, aprenda a ler lista de ingredientes. Se a lista tá grande, se a lista tem ali elementos que você não conhece, nomes estranhos, sai fora que você tá se intoxicando, tá bom? Principalmente quando a lista vier pequenininha, assim, ó, vem aqui do lado pequenininha. Pode desconfiar que tem pegadinha no meio. Outra, segunda super dica. Tem um aplicativo que é gratuito, você não paga nada por ele. Você pode baixar ele, o nome dele é Desrotulando, tá? É um aplicativo que inclusive já me ajudou muito a decidir qual alimento comprar. É um aplicativo, na hora que você baixar ele, o ícone dele é todo coloridinho. Ele é gratuito, você baixa ele, entra nele, coloca o código de barras do alimento lá. Coloca o código de barras. Cadê o código de barras, gente? Coloca o código de barras do alimento lá no aplicativo mesmo e aí aparece uma nota para esse alimento. E aí pode aparecer uma nota boa ou uma nota ruim. Quando eu fui comprar o meu cacau mesmo, a última vez que eu fui comprar, eu fiz a comparativo do cacau 50% e do cacau 100%. E apareceu para mim que a nota desse é boa, consumir cacau é legal, mas o cacau 100% é uma nota melhor ainda. Por quê? Porque o cacau 100% é 100% cacau, não tem adição de açúcar. E o interessante é que esse aplicativo, além dele te mostrar a nota, ele te fala por que ele tá dando aquela nota. Então, por exemplo, na hora que você colocar lá um alimento assim, ou esse alimento, vai aparecer a nota e vai falar assim, adição de gordura, adição de açúcar, produto ultra processado, tá bom? Vai te falar isso tudo. Então, anotem esse nome, Desrotulando. Baixem esse aplicativo que será extremamente útil para você,
principalmente quando você estiver com dúvida. Ontem mesmo eu recebi a pergunta de uma aluna do método AA de emagrecimento e ela me perguntou assim: Nutri, você colocou nas opções lá que a gente podia escolher leite em pó. E aí eu cheguei no supermercado e tinha milhões de opções de leite em pó. Então você pode utilizar esse aplicativo e não esquece, qual que é a primeira dica? Lê a lista de ingredientes. Só para vocês terem ideia, eu tô aqui com uma opção de leite em pó. E aí, ó, os ingredientes desse leite em pó é leite, vitamina A e vitamina D. Então, o leite em pó, ele tem que vir com leite na sua composição. Então, se você pegou lá um leite em pó para comprar e além do leite em pó tá vindo outras coisas, sai fora, tá bom? Que é furada. Então, ó, anota aí, a partir de hoje, vocês estão fazendo um compromisso comigo. Se a partir de agora vocês ficarem comprando alimentos sem ler a lista de ingredientes, é por sua conta, tá? Que a Nutri já tá te avisando para você cuidar do que você tá consumindo. Então, você tem que comprar o alimento e tem que vir escrito lá exatamente o que tem no alimento. Vou dar um exemplo para vocês. Olha esse chá aqui, ó, chá mate, tá até com a etiqueta de preço. Ingredientes: folhas e talos de mate. E só. Então, eu não tô sendo enganada. Eu tô comprando chá mate e tá vindo o quê? Chá mate. Agora, a partir do momento que você compra, por exemplo, um biscoito que vem com fermentos químicos, que vem com aditivos, que é modificante, que vem com açúcar, com farinha de trigo, com não sei o que. Você não tá comprando só um biscoito. Você tá comprando todas essas coisas e são coisas que você nem sabe o que são. E você simplesmente tá colocando pra dentro de você como se estivesse tudo bem. Então, a partir de hoje, a partir de agora, isso não vai acontecer mais. Ok? Ó, aí é o seguinte, eu vou te dar um exemplo muito claro para você entender quando eu falo, olhe bem o que é que você está consumindo, porque o que você consome define o seu desenvolvimento para novas doenças e o seu desenvolvimento de bem-estar. Por que eu tô falando isso? Quando eu começo a atender um paciente, ou então algum dos meus alunos do método AA de emagrecimento, eu escuto sempre uma frase assim: nossa, Nutri, a minha disposição melhorou. Eu me sinto mais disposta, tá bom? Eu tô me sentindo mais disposta, mais animada. E por que isso acontece? Acontece porque você tá colocando um combustível para dentro de você, que é um combustível que te ajuda no seu desenvolvimento. E um exemplo assim, só para você entender o que eu tô falando, é o seguinte: quando você vai abastecer um carro, e aí você chega lá no posto de gasolina, tem algumas opções que você pode abastecer. E você sabe que tem um combustível que irá desenvolver melhor o seu carro. Então, se você não der importância para isso e colocar um combustível ruim, o que você vai fazer com o seu carro? Você vai prejudicá-lo. Ele não vai ter um bom desenvolvimento. Você pode, inclusive, estragar o motor do seu carro colocando um combustível ruim. Da mesma forma, gente, é você. Da mesma forma é o seu corpo. Entenda o seu corpo como se fosse o seu carro. Então pense melhor antes de fazer isso. Uma coisa que eu não quero que vocês fiquem é com mesquiaria de verdade. Com mesquiaria não, vou comprar esse aqui porque esse é mais barato. Não, é o combustível que você está colocando para dentro de você. Pense bem quando for escolher esse combustível. É um combustível que vai cuidar do seu desenvolvimento? É um combustível que vai melhorar a sua performance? Ou é um combustível que pode estragar o seu motor? Pensa nisso, tá bom? Então, beleza, já expliquei pra vocês qual que é o açúcar que a gente tem que mais preocupar. Então, não é esse açúcar que aqui, eu vou falar dele também, mas não esse açúcar. O principal açúcar que eu quero que vocês foquem, que precisa ser mudado, é os açúcares que vêm embutidos em alimentos industrializados. Então, evita isso, tá bom? Além disso, dei uma super dica também sobre o aplicativo, que é o Desrotulando. Ajuda muito. Não compre mais alimentos sem ler ingredientes e sem passar ali pelo aplicativo Desrotulando, tá?
Beleza. Então, agora eu vou falar sobre todas as formas de adoçar e eu vou começar pelos açúcares, tá? E tem várias formas de adoçar aonde tem valor calórico embutido. Então, primeiro eu vou falar desses, depois eu vou falar das formas de adoçar que não tem valor calórico embutido, tá? Então, vamos começar aí dos açúcares. E aí eu vou começar do pior pro melhor. Eu sempre vou começar da pior opção, tá? Então tá aí todo mundo com papel e caneta? Então tá assistindo. Esse vídeo é um vídeo que tem que ser assistido com papel e caneta do lado, pra você anotar e nunca mais esquecer disso. Ou então você salva o vídeo que você vai precisar disso depois, tá? Beleza. Ó, vamos começar do pior. E o pior é o açúcar refinado. Aquele açúcar bem fininho, bem branquinho. E por que que ele é o pior? Porque para ele chegar nesse estado de estar bem fininho e bem branquinho, ele precisa passar por um processo industrializado fortíssimo, aonde é adicionado nele alguns compostos químicos, enxofre, soda cáustica, carbono ativado, isso tudo é adicionado ali nesse produto para ele ficar dessa forma, bem branquinho e bem fininho. Entenda que ali, para o açúcar chegar nesse estado, ele já não tem nutriente nenhum. Não tem nenhum nutriente, não tem nenhum mineral, só tem sacarose. A única coisa que vai te fazer são duas coisas: te engordar e te intoxicar. Porque são alimentos, é um alimento que está lotado de aditivo químico, ok? Então, ó, das piores opções é o açúcar refinado, beleza? Agora vamos para outra opção que também é ruim, o açúcar light, o açúcar magro, que às vezes você vê lá, e aí você começa um processo de emagrecimento e fala, não, agora eu vou comprar tudo light, eu vou comprar tudo diet, e aí a melhor opção aqui, eu tô olhando os açúcares, achei, açúcar light, açúcar magro. E aí você pega esse alimento sem ler ali os ingredientes, sem ler os compostos. E quando a gente vai ler, o que a gente encontra ali? O açúcar magro, o açúcar light nada mais é do que açúcar refinado com adoçante artificial. Pelo amor de Deus, esse consegue ser pior ainda do que o açúcar refinado, tá bom? Então, nós vamos chegar nos adoçantes artificiais, mas também é uma péssima opção. Então, coloca aí no seu caderninho. Nunca consumir veneno, açúcar refinado, açúcar light, açúcar magro. Você está sendo enganado pelo comércio, ok? Não compre isso mais. Beleza. Depois nós vamos para o açúcar cristal. E o açúcar cristal eu até tenho uma amostra dele aqui, que até pouco tempo atrás eu não tinha, mas agora tem uma pessoa que mora comigo aqui em casa e que ainda não está acostumado com o não uso do açúcar e acabou comprando. Esse aqui é o açúcar cristal, ó. Ele é branquinho, então ele passa por um processo de clareamento, não tanto quanto refinado, mas passa por um processo. E para ele ficar cristalizado, ele precisa ser um pouco refinado, ok? E aí, esse processo tira do açúcar os minerais que ele tem. Então, também não é uma boa opção. É um pouco melhor do que o açúcar refinado, porém também não é uma boa opção, tá? Então, se você tá aí pensando qual açúcar, nós ainda não chegamos na boa opção. É uma péssima opção, beleza? Também não tem nada além de te engordar ali, porque nem minerais não tem mais. Ok, aí a gente começa agora a falar de umas opções um pouco melhores de açúcar. Então nós vamos falar agora do açúcar demerara, que tá super famoso agora, todo mundo fala do açúcar demerara, e conta, e tem um marketing em cima, e que é um ótimo açúcar, porque adoça bem, e não é tão escuro quanto o mascavo, e tem ainda, preserva ali os nutrientes, os minerais, açúcar demerara. Gente, ó,
O açúcar demerara, ele vai ter sim ali os seus minerais, porque ele não passou por tanto processo quanto o cristal e muito menos quanto o refinado. Porém, é açúcar do mesmo jeito, tá? Então, se você tá querendo sair fora do açúcar, não quer consumir açúcar, não quer consumir um alimento que vai aumentar o seu índice glicêmico, que vai aumentar a glicemia no seu sangue, mesmo o demerara não é uma boa opção. Ele é melhor do que o refinado, melhor do que o açúcar light, melhor do que o açúcar cristal, mas ainda não é a melhor opção. Se você principalmente é diabético, não tem jeito. Se você principalmente quer emagrecer, não indico também, tá bom? É a melhor opção do que os primeiros que eu citei, porém não é indicado para esses casos, tá? No final do vídeo eu vou falar objetivo, ligando cada objetivo para cada opção que é mais indicada, tá? Mas até então o demerara, mesmo se você quer emagrecer, não é indicado, ok? E eu vou falar para quais casos o demerara é indicado. Aí a gente chega no açúcar mascavo. O açúcar mascavo eu tenho ele aqui, ó, para te mostrar, porque eu tenho ele aqui em casa. Ele é um açúcar bem mais grosseiro, tá vendo? Ó, ele é escurinho, ele não passa por processo, não passou por processo de refinamento e nem por processo de clareamento, então ele é escuro. Então o que acontece? Ele preserva ali os nutrientes, então ele ainda tem os nutrientes vindo aí da cana, né? Da cana de açúcar. Só que, gente, pensa comigo, se você tá com falta de nutrientes, é no açúcar que a gente vai buscar esses nutrientes? Não, a gente vai buscar em outros alimentos. Então, não fique focado, eu tenho que consumir o açúcar mascavo para eu ter nutrientes. Não é no açúcar mascavo que a gente vai buscar esses nutrientes, ok? E o que acontece com o açúcar mascavo? Algumas pessoas relatam que ele não adoça tanto quanto os outros açúcares. E por que não adoça tanto? Porque ele não foi refinado. E aí o que acontece? A pessoa coloca a mais e aí dá na mesma. Porque aí você está consumindo a mais do que consumiria se fosse um açúcar cristal, por exemplo. Então, também não é indicado se você é diabético ou se você está querendo emagrecer. Não é indicado. Ou se você tem alguma doença relacionada ao açúcar, que o açúcar pode te atrapalhar. Então, nesses casos, também não é indicado. Porém, de açúcares, é a melhor versão, o açúcar mascavo. Tá bom? Então, vamos colocar aqui uma escadinha, vamos fazer um pódio. Então, assim, de açúcares, o pódio número 1 vai para o açúcar mascavo, o pódio número 2 vai para o demerara, o pódio número 3 vai para um que não é açúcar, mas que também tem valor calórico, que é o mel. E voltando no assunto dos açúcares, eu tenho que falar de um açúcar que eu esqueci, que é o açúcar de coco, tá? O açúcar de coco também fica aí nesse pódio, é uma boa opção de açúcar. Tem baixo índice glicêmico, tem um índice glicêmico mais baixo do que o açúcar que vem da cana. Porém, é um açúcar caro para danar e você precisa utilizar mais quantidade para adoçar normalmente. E aí cai naquele problema do açúcar mascavo. Você acaba consumindo mais do que deveria, tentando adoçar aí, tá bom? Então, assim, falando de formas de adoçar saudáveis, ok? Vamos montar o nosso pódio? Então, nosso pódio vai ser açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco e mel, tá bom? Então, o pódio das formas de adoçar contendo valores calóricos vão ser essas quatro opções. Só que, se você tem alguma doença relacionada a glicemia, a resistência à insulina,
diabetes, algumas outras doenças que podem interferir. Se você, mulher aí, tem aí alto índice de cândida e tem cândida por repetição, provavelmente é porque você está consumindo açúcar para mais, tá bom? E isso tudo pode estar ligado. Ou se você quer emagrecer, a maioria das pessoas que me seguem aqui, vocês querem emagrecer. O foco, eu sou especialista em emagrecimento. Então, se você quer emagrecer, nenhum desses 4 é opção para você, tá bom? Mas é o pódio das melhores opções de açúcares, tá bom? As outras que não entraram nisso, açúcar refinado, açúcar light, açúcar cristal, perderam, estão fora, tá bom? São as piores das piores das piores coisas e você precisa eliminar isso da sua vida, de verdade. Você precisa fazer isso. Se você eliminar o açúcar da sua vida, se você conseguir fazer isso, você garante a redução de várias doenças, inclusive a obesidade, né? Diabetes, obesidade e várias outras doenças cardiovasculares. Então, coloque isso na sua vida mesmo. Pode parecer que é difícil. Aline, mas como que eu vou ficar sem açúcar? Calma, eu tô te dando algumas dicas aqui e eu vou te dar dicas no decorrer dessa live. Eu separei hoje só para eu falar disso. Então eu vou te orientar como que você deve fazer para continuar aí tendo seus alimentos adoçados, mas a gente tirar o açúcar de vez aí do nosso cotidiano, tá bom? Uma coisa bacana que você pode fazer também é não compra açúcar mais. Não compra. Mas vou comprar o quê? Calma que nós vamos chegar lá, tá bom? Então, beleza. Então, porém, no pódio aí que eu falei das melhores opções para adoçar com valores calóricos, eu citei o mel. E quando eu cito o mel, que eu também tenho ele aqui em casa, o meu tá até velhinho. Quando eu cito o mel para vocês, eu tenho que citar para vocês o seguinte. O mel seria o mel mesmo, sabe? Sabe aquele mel que você pega lá do favo de mel, que você pega lá no meio das abelhas? Esse mel. Porque esse mel que a gente compra no comércio, na indústria aí, alimentícia, na maioria das vezes não é só mel que tem ali, tá? Se for o mel, aquele mel que você pega lá na roça, há pouco tempo atrás, há uns 3 meses, eu tive contato, eu fui na roça e visitei uma pessoa e cheguei lá, ela tava com um favo de mel. Mel de verdade. Então, esse mel é rico em antioxidante, tem própolis na sua composição, então é sucesso. Agora, esse mel que a gente compra no supermercado, por aí, abre o olho, fica de olho, porque você pode estar comprando simplesmente açúcar. Você pode estar comprando melado, tá? Nem é mel. Então, cuidado com isso. Muito cuidado quando você for comprar o mel. E se você tá querendo emagrecer ou trata alguma doença relacionada ao aumento de glicemia, o mel não é a sua opção. Tá bom? Então, bora lá. Então, agora eu vou falar dos adoçantes artificiais. Então, assim, quando a gente pensa em adoçantes, tem 2 tipos. Tem adoçantes naturais e tem adoçantes artificiais, ok? Os adoçantes naturais que tem valor calórico, eu já falei com vocês, são os açúcares, o mel, eu já citei. Agora eu vou falar dos adoçantes que não tem valor calórico. E os adoçantes, a forma de adoçar sem valor calórico envolvido, pode ser um adoçante artificial ou pode ser um adoçante natural. Primeiro eu vou falar dos artificiais, tá bom? Então tá. Primeira coisa, presta atenção no nome, adoçante artificial. Só aí você já deve entender que foi algo montado no laboratório. Então, é algo que seu corpo não metaboliza. Então, será que vai te fazer bem? Não vai. Não mesmo, né? Só que são os mais baratos, né? E às vezes você pensa assim, eu quero emagrecer, eu quero muito emagrecer, eu vou comprar um adoçante agora para adoçar, porque aí não tem calorias. E aí eu te pergunto, o que importa é só as calorias? Não.
que adianta você consumir ali um alimento com adoçante artificial que não tem caloria envolvida, mas as chances de você desenvolver uma doença através daquele consumo é alta. Então, o que adianta? Não adianta nada. Adianta você trocar a obesidade, por exemplo, por um câncer? Pelo amor de Deus. Então, assim, vamos usar a cabeça. Então, a primeira coisa que eu quero que você anota é: adoçantes artificiais são adoçantes que foram feitos, montados em laboratórios. Então, não é algo que é metabolizado no seu organismo. Logo, é algo tóxico. Você está se intoxicando consumindo adoçantes artificiais. E aí, tem vários poréns. Por quê? Na hora que você vai comprar os produtos aí, diets, lights, zero, o que é que eles colocam? Adoçantes. E qual adoçante que eles colocam? Os artificiais. E por que eles colocam? Porque são os mais baratos. Se você chega numa prateleira, por exemplo, de adoçantes, você vai reparar que os adoçantes artificiais são os mais baratos. E aí você vai comprar um refrigerante, uma Coca Zero, Sprite, Fanta, seja qual for o refrigerante, se ele vir zero, dá uma lida lá na lista de ingredientes, né? Eu já falei com vocês, leiam os ingredientes. Na hora que você virar ali, que você for ler os ingredientes, de cara, vai ter no mínimo 2 ali que é artificial. E eu vou dar exemplo de três aqui, que é os que mais acontecem, que é o que mais você vai achar aí, que são aspartame, ciclamato de sódio e sacarina sódica, ok? Esses 3 é o que você mais vai achar de adoçantes artificiais. E olha só que coisa mais engraçada. Normalmente a embalagem deles é vermelha. E aí, gente, um vermelho, eu acho que já tinha que soar como um alerta. Não é legal, tá bom? A primeira coisa. Então, prestem atenção nesse quesito. Foi lá, foi escolher um adoçante, chegou na prateleira, olhou para o adoçante artificial, eu quero que, plim, acende uma luzinha em você. Algo feito em laboratório, algo que me intoxica. Tá bom? E aí eu quero começar a falar do aspartame primeiro. Que, por exemplo, numa Coca Diet é lotado de aspartame. Então, vamos conversar aqui sobre ele. O aspartame, ele é tóxico para o seu organismo, ele é neurotóxico e ele, inclusive, atua prejudicando o seu sistema nervoso e tem estudos comprovando o aparecimento de Alzheimer nas pessoas pelo uso contínuo de adoçante. Gente, o que eu acabei de falar com vocês? Vocês querem emagrecer, mas adoecer? Não compensa. Não vale o crime. Não compensa. Então, do que vale? Não, eu vou comer algo aqui que vai me fazer mal, que vai me matando aos poucos, mas pelo menos eu tô magra. Pelo amor de Deus, né? Isso não é um pensamento inteligente. Ainda falando do aspartame, no seu sangue, quando ele cai na sua corrente sanguínea, ele tem um composto que na sua corrente sanguínea se transforma em ácido fórmico. Você sabe o que é ácido fórmico? É formicida. E você sabe o que é formicida? É veneno para formiga. Isso mesmo. Você está consumindo veneno para formiga. Então, Aline, você está me falando que na Coca Diet tem veneno para formiga? Sim, tem ácido fórmico que na sua corrente é um formicida e age como se fosse um veneno para formiga. Mas por que eu não como de uma vez? A diferença dos venenos é a quantidade da sua dose. Então tem doses pequenas. Então não vai pronto, você não vai tomar uma bebida que tem aspartame e vai cair dura ali na hora. Não, mas o uso contínuo. Você deve conhecer alguém que usa aí adoçante, há 5, 10, 15, 20 anos. E aí, se essa pessoa já não tá sentindo os males desses adoçantes artificiais, logo ela sente. Pode esperar que ela vai sentir. Isso é fato.
E se for o aspartame, provavelmente vai ser no seu sistema nervoso. Então pode ser Alzheimer, pode começar com uma enxaqueca, tá bom? Então fiquem espertos, tá bom? Não façam isso. Outra coisa que o adoçante artificial faz, sistema de recompensa. Então a pessoa consome aquilo ali na intenção de reduzir a quantidade de calorias e assim ela não vir a engordar. Só que a sensação doce, quando chega nas suas papilas gustativas, liga aqui um sistema de recompensa. E a partir do momento que seu organismo viu que você consumiu algo ali doce, mas que não houve um alimento mesmo, né? Ele te dá vontade de comer mais. Então, as chances de aumentar a sua compulsão alimentar é muito grande. Então, sai fora disso, que é melhor para você, tá bom? Agora, eu quero falar da sacarina sódica e do ciclamato de sódio. Então, assim, sacarina sódica, ciclamato de sódio. Só de ter o sódio aí, já acendeu uma luzinha pra você? Pois é. Então, só aí você já sabe que não é legal, né? Principalmente pra quem é hipertenso, principalmente para quem tem histórico na família de hipertensão. Então, quer dizer que a qualquer momento você pode dar aí um start nesse gatilho, então não faça isso, tá bom? Nenhum dos dois é indicado, inclusive ciclamato de sódio e sacarina sódica é proibido em mais de 100 países, somente em 53 países no mundo é comercializado ainda o ciclamato de sódio e a sacarina. Por que ele é proibido? Porque faz um mal danado. Já saiu estudos comprovando que o uso contínuo pode desenvolver várias doenças. E aí, o Brasil ainda vende. E por que ainda vende? Gente, por trás disso, por trás da indústria de alimentos, tem muito dinheiro envolvido. Principalmente dinheiro da indústria de medicamentos. Porque o que a indústria de medicamento fez? Chamou aí a indústria de alimentos e falou assim, ó, vamos envenenando esse povo aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, na hora que eles adoecerem, porque esse momento vai chegar, a gente vende remédio para eles e não para curar, e sim para manter a doença. Você acha você aí que tá vendo do outro lado, que é diabético ou conhece alguém diabética, e essa pessoa toma medicamentos aí para diabetes. Você acha que esse medicamento é para curar diabetes? Não. Diabetes não tem cura. A cura da diabetes está na sua alimentação. Muitos casos a gente consegue reverter isso. E eu tenho exemplo de vários pacientes que chegaram para mim com histórico de diabetes ou pré-diabéticos e nós conseguimos reverter isso. Ok? Diabetes é uma doença crônica, uma doença sem cura. Depois que começou, já era. E as pessoas têm a mania de achar que tá tudo bem, diabetes é doença da velhice. Não, gente. Diabetes é uma doença adquirida. Em algumas pessoas pode ser genético, mas na maioria dos casos é diabetes do tipo 2, que é diabetes adquirida pela má alimentação. Então, cuide disso, não caia nesse golpe, nisso que a indústria de medicamentos e a indústria de alimentos está fazendo. Eu tô falando isso aqui nesse vídeo, mas eu tenho até medo de depois, de alguma forma, eles bloquearem por causa disso que eu tô falando, mas é a verdade, eu não vou mentir para você. Não vou mentir. O que acontece é isso, a indústria de medicamento junto com a indústria de alimentos fizeram um acordo para eles ficarem milionários e ficaram milionários. Vamos ir adoecendo as pessoas aos pouquinhos, sem elas perceberem. Vamos colocar lá na embalagem rico em vitamina E, vitamina D. Vamos enganá-los e vamos adoecendo eles aos pouquinhos. Porque eles não vão ler a lista de ingredientes que tá pequenininho assim. Porque se você ler, você não compra. Se você parar por 1 minuto e ler, você não compra aquilo ali. Você não ingere.
Então, vamos adoecê-los. Depois que eles adoecerem, eles já vão estar viciados, porque o açúcar vicia, é um ponto que eu não tinha falado ainda, é extremamente importante. O açúcar vicia, vamos viciá-lo naquilo ali. E aí, depois disso, a gente torna essas pessoas dependentes de medicamentos. E não é medicamentos para curá-los, é medicamentos para manter aquilo ali, para ele viver mais tempo gastando dinheiro com a gente. Essa é a verdade. Triste, né? Mas é a verdade e eu não vou mentir pra você, tá bom? Eu não vou mentir pra você aqui, eu vou te falar a verdade. Se depois de você ver esse vídeo, você quiser continuar com esses hábitos, tá tudo bem, a minha parte eu fiz. A minha parte eu estou fazendo. Quando eu me formei em nutrição, eu fiz lá o meu juramento e nele incluía eu pregar a nutrição, eu mostrar a nutrição, eu te nutrir. E é o que eu tô fazendo, ok? Então vamos lá. Eu citei para vocês que o açúcar é viciante. Então é exatamente isso. O açúcar vicia. E não deve ser a primeira vez que você tá ouvindo isso. Você já deve ter ouvido isso. E deve ter achado que é exagero. Ah, que exagero. Nossa, que besteira. Não é. Açúcar é a droga que mais vicia hoje em dia. É a droga mais viciante. Mais do que cocaína, mais do que heroína, mais do que todas essas drogas. E o pior, é a droga mais consumida. Estima-se hoje que um brasileiro consome em média de 45 a 50 quilos de açúcar por ano. Tá bom? E por que eu te falo que ela vicia? O açúcar, quando você consome ele liga ali os neurônios e tudo mais e acontece liberações de dois hormônios que são viciantes, que é a serotonina e a dopamina. São hormônios que te dão uma sensação de prazer, que te dão uma sensação de bem-estar. E essa sensação, ela é viciante. A partir do momento que você descobre ela, você fica assim, não, eu quero experimentar de novo. E com isso, amanhã de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, daqui a pouco você está viciado. E vicia mesmo, de verdade, tá bom? Então, não é mentira quando você ouvir isso. Com o passar do tempo, a gente vai consumindo o açúcar e vai descobrindo que ele promove na gente um bem-estar instantâneo. Então, às vezes você tá chateado, você tá triste ou tá muito feliz, algum sentimento, e aí você quer melhorar aquilo. O nosso organismo, a nossa máquina, o nosso cérebro, que é o nosso corpo, é uma máquina muito perfeita. E todas as vezes que você tem alguma sensação que não tá sendo muito legal, o seu organismo dá um jeito de mudar isso o mais rápido possível. E aí, qual que é a maneira que você aprendeu de mudar isso? Consumir o açúcar, e por isso que você se vicia, tá bom? Então tá, ó, então já falamos de todas as formas de açúcares, eu já expliquei pra vocês. Já passei para vocês o pódio das melhores opções de açúcares, mas é melhores opções para quem não está buscando emagrecimento ou para quem não tem nenhuma doença envolvida. E aí nós chegamos no adoçantes artificiais e eu falei para vocês sobre aspartame, sacarina sódica e ciclamato, beleza? Todos os três adoçantes artificiais vão agir no seu sistema nervoso, são alimentos feitos em laboratório, então são tóxicos para o seu organismo, não vão te fazer bem. E outra coisa, além de não te fazer bem, são uma bomba para o seu intestino. Então você tá aí, não, mas eu não tenho histórico de diabetes na minha família, não, mas não sei o quê, mas você tem prisão de ventre. Você não vai no banheiro mais vezes, você tem dificuldade, você tem aí uma diarreia, tem muitos gases. Isso pode estar vindo do seu adoçante, do adoçante artificial que você está tomando, ok? Pode ser dele. E aí eu falei desses três e ficou faltando eu falar de um que tem até uma cor diferente de embalagem, que é esse aqui, ó. Sucralose, que por muito tempo foi muito aceito aí
Muitas pessoas, tinha até uma propaganda que uma atriz fazia e falava, não sei o que, isso aqui é uma coisa melhor, então tem a sucralose. Enfim, gente, isso é sucralose. Também é um adoçante feito em laboratório. O seu organismo também não metaboliza e não é indicado, tá bom? É um adoçante artificial. Primeira coisa que eu posso te falar dele. Se você está consumindo sucralose, de maneira nenhuma o aqueça. Então, se você colocar ele em bebidas quentes ou então colocar ele para fazer algum alimento, não vai dar certo, tá bom? Você vai modificar e aí vai piorar mais ainda tudo de pior que ele pode te oferecer. Além disso, o seu autoconsumo aparece muito relacionado à disbiose. Então, o sucralose estava aí fazendo o maior sucesso aí, tanto que a embalagem dele é azul, nem é vermelho, igual o outro e tal. Até ainda para algumas pessoas o sucralose é um bom adoçante, porém essa tese caiu por terra. Por quê? Porque a sucralose, ela atrapalha aí, ela danifica a sua flora intestinal, então pode provocar uma disbiose. Então também não é uma boa opção a sucralose, tá bom? Então, ó, entenderam tudo sobre adoçantes artificiais? Falamos de aspartame, ciclamato, sacarina e de sucralose. Nenhum desses é a opção, tá bom? Agora, a gente continua na opção adoçantes não calóricos, porém, nós vamos falar dos adoçantes não calóricos que são naturais, tá bom? E quais que são eles? São a estévia, eu não tenho os outros aqui, é estévia, xilitol, eritritol e a talmatina também, só que é pouco conhecido, então vou falar só desses três. Xilitol, estévia e eritritol. São adoçantes também que você acha para comprar. São adoçantes que são naturais e não tem valor calórico envolvido, pelo menos não tanto quanto o açúcar. Por que eu tô falando isso? Quando eu falo desses três, eu quero começar pelo xilitol. Por quê? O xilitol é um adoçante natural. É extraído de frutas, de cogumelos principalmente, e aí se faz o xilitol. Ele tem, em média, 50% do valor calórico do açúcar. Aline, então você tá me falando que se eu consumir xilitol vai ter caloria envolvida? Sim, vai ter caloria envolvida. Muito menos do que o açúcar, mas vai ter, tá bom? Além disso, o xilitol em algumas pessoas, não são em todas as pessoas, em algumas pessoas podem apresentar gases e diarreia, principalmente se você consome muito. A pessoa vai consumir um adoçante, em vez dela colocar umas gotinhas ali de adoçante, ela dá aqueles guichos de adoçante. Então, nesse caso, pode esperar, principalmente para quem consome xilitol, vai ter gases e vai ter diarreia, e isso não é legal, tá bom? Então tá. Agora nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do eritritol. O eritritol é uma outra opção de adoçante natural, não calórico. O eritritol já não tem nada de caloria, baixíssimo índice glicêmico. Então, temos o xilitol, que é uma boa opção, temos o eritritol, que é melhor ainda, tá bom? E só que o eritritol também, se tiver um consumo excessivo, pode te provocar diarreia e gases, tá bom? Quando a gente fala de adoçante natural, o que eu acho, assim, um dos piores problemas é o valor, que são mais caros, né? Os adoçantes naturais, eles são mais caros, né? E aí você chega lá na prateleira, tá um do lado do outro, assim, ó. O natural é R$15 e o artificial é R$3. Tipo assim, 5 vezes mais o preço. Eu acho de verdade uma das piores coisas. Por quê? Na hora que você, uma pessoa completamente leiga, que não viu esse vídeo, que não entende isso tudo que eu tô falando pra você, ela vai escolher pelo quê? Pelo preço. Ela acha que é tudo a mesma coisa. E na verdade não é. Tá bom? Então essa pessoa que é leiga, que não sabia disso, ela pode continuar fazendo isso. Mas você, não. A partir de agora você vai parar de fazer isso.
tá bom? Você vai parar de olhar preço quando for comprar as coisas para você consumir. Você vai olhar a lista de ingredientes e vai olhar tudo isso que eu tô falando com você. Se é artificial, sai fora. É algo feito em laboratório, é algo tóxico, ok? Ah, Aline, mas o outro é muito caro. Meu amor, nós estamos falando da sua saúde. O que é melhor? Você ter cuidado ou depois escutar coitado? É um ditado que eu adoro usar ele. Você prefere escutar cuidado com o adoçante que você está consumindo ou escutar coitado, perdeu a visão por causa da diabetes. Coitado, tá com Alzheimer, não lembra nem o nome. O que você prefere escutar? Cuidado ou coitado? Né? É um ditado bem antigo, mas bem verdadeiro. Então, se tratando da sua saúde, e eu relaciono ela às vezes com o que você vai consumir comparado com o combustível que você coloca no seu carro, é exatamente disso. Você prefere colocar qualquer combustível no seu carro e depois falar, coitado, olha lá, o carro tá na oficina, coitado, tá sem carro. Ou falar assim, cuidado com o combustível que você coloca, e aí você tenha cuidado e coloca uma gasolina aditivada e o seu carro funciona muito bem. Da mesma forma, você coloque para dentro de você esse tipo de alimento. Coloque um combustível bom, um combustível aditivado para dentro de você, porque aí você garante não estragar e garante um bom desenvolvimento. Tá bom? Eu gosto de fazer essa relação com algumas coisas que talvez fica mais fácil entender. E aí, quando você estiver lá no supermercado e você ficar na dúvida, gasta um pouquinho de dinheiro a mais, eu quero que você lembre disso, tá bom? É um dinheiro a mais, mas é um melhor investimento pra você, tá bom? Pensa nisso. Ok, e aí nós estamos agora nos adoçantes naturais, e eu falei pra você sobre o xilitol, que é muito bom, porém tem um valor calórico. Então, se você tá pensando nas calorias, não é uma boa opção, mas é um adoçante natural, ok? Se você utilizar o xilitol esguichando ali, usar muito xilitol, vai te provocar diarreia e gases, então não vai ser legal. Outra opção, ainda dentro dos adoçantes natural, seria o eritritol. O eritritol é um adoçante que não tem valor calórico envolvido, porém é um pouquinho mais caro e mais difícil de achar, tá? No supermercado, pelo menos aqui no Brasil, você vai achar com mais facilidade a estévia e o xilitol, que são as opções mais achadas aí no comércio. E aí, agora que eu já falei do xilitol e falei do eritritol, nós vamos chegar onde? Na estévia. Nós vamos chegar na estévia. E por que que todo mundo fala da estévia e tal? Primeira coisa que eu preciso falar com vocês, adoçante, gente, é algo que é muito recente, tá bom? Estão sendo feitos muitos estudos, ok? Então, talvez o que eu te falo hoje, dia 21 de maio de 2020, pode não ser o que eu vou te falar daqui a 6 meses. As coisas na nutrição mudam muito, né? Você bem sabe que há pouco tempo atrás o ovo era vilão, hoje o ovo é mocinho. Então, a mesma coisa para adoçante. Até então, se tratando de adoçante, uma das melhores opções é a estévia, ok? Pode apostar que é sucesso. E o que é estévia? Gente, estévia é uma planta que chama estévia rebaldiana. É uma plantinha mesmo. E aí, dessa plantinha, dessa erva, percebeu-se, conseguia extrair ali um gostinho doce e com isso adoçar as coisas. Então é um adoçante natural e que vem de uma planta, não é feito no laboratório e o seu organismo consegue metabolizar. Então, de todas as opções de adoçante, sem sombra de dúvida, a estévia é a campeã. Então vamos montar o nosso pódio de adoçante natural? Então nosso pódio vai ficar assim: primeiro lugar, estévia. Segundo lugar, eritritol. Terceiro lugar, xilitol, ok? Estamos falando aqui sobre estévia e foi chegado à conclusão que a melhor opção de adoçante
natural é estévia. Então, se você quer adoçar, não pode ali consumir alimentos que vai aumentar a sua glicemia, não quer emagrecer, não pode elevar a glicemia, elevar a insulina, a sua indicação é estévia. E por que estévia? Porque estévia é um adoçante natural, ele é extraído de uma planta que chama Stevia rebaudiana. Então, assim, sucesso. Se você tá algum desses casos que eu falei aqui, consuma estévia, essa é a melhor opção para você. E aí, eu já contei para vocês o tanto que a indústria, tanto de medicamentos quanto de alimentos, é esperta. Eles são muito espertos. E aí, eles querem que você vá se envenenando aos poucos com adoçantes artificiais, não é mesmo? E aí, só que você viu esse vídeo, você acompanhou esse vídeo, você não tá bobo mais. E aí, você sabe que se você for comprar adoçante, você vai comprar estévia. Aí você vai lá no supermercado, chega lá, tem lá assim, ó. Tudo assim, ó, verdinho. Normalmente estévia é verde, tá? Aí tá lá, tudo verdinho assim. Tudo escrito que é estévia. Tá bom? Aí você fala assim, uai, qual que eu levo? Ah, então já que todos são estévia, eu vou olhar pelo preço. Aí você vai olhar o preço, esse aqui é R$15, esse aqui é R$3 e esse aqui é R$15. Aí eu vou, o quê? Vou levar esse aqui. Aí você escolhe esse aqui pra você levar. E por que você escolheu esse aqui pra você levar? Porque você viu aqui, ó. Você viu escrito aqui, ó, grandão, estévia. Você falou, eu vou levar esse aqui, ó, não sou bobo. A Nutri me falou que é estévia, que é bom, vou levar esse aqui. Só que, já viu o contrato? Tem aquelas letrinhas miudinhas que você não lê? Olha ele aqui, ó. Na hora que você lê as letras miúdas, tá lá, lotado de adoçante artificial. E por isso que ele é barato. Tá bom? Então a gente não vai ser bobo mais, a gente não vai deixar de ler as letras miúdas mais, a gente vai ser esperto, a gente vai ler a lista de ingredientes, principalmente as letrinhas miúdas, e não vamos cair no golpe. Então, se você viu um adoçante que tá escrito estévia, mas ele tá escrito assim, ó, com estévia, sai fora, furada. Tem adoçante artificial no meio. Isso vai te matar aos poucos. Isso é veneno. É tão veneno que é proibido em mais de 100 países. Só que no Brasil é autorizado, né? E por que é autorizado, gente? Porque tem muito dinheiro por trás disso. Então deixa de ser besta e não cai nessa mais, tá bom? Aí vai ter gente que vai me falar assim. Às vezes eu pergunto pra pessoa assim, ah, qual adoçante você usa? Ela fala, ah, eu uso o Linea, ou então eu uso o Low Sugar, ou então eu uso o Adocil, ou eu uso o Zero Cal. Gente, presta atenção, isso é marca. Eu trouxe até 3 marcas, 3 não, né? 4 marcas diferentes pra vocês, ó. Essa aqui é uma marca, essa aqui é outra marca, essa aqui é outra, isso aqui é outra marca. Marca é uma coisa, o ativo químico que tem aqui dentro é outra. Tá vendo que vocês precisam começar a aprender a ler as coisas? Olha só, você tá consumindo algo que você tá colocando pra dentro de você e você não tá lendo as coisas. Aprenda a ler, tá bom? Então, ok. Então, preste atenção na marca, se é a marca ou se é o ativo que nós estamos falando. Presta atenção se nós estamos falando de um adoçante natural ou se é um adoçante artificial que está ali envolvido. Olha isso tudo. O preço pode ser um diferencial. Você fala, por que esse aqui é com estévia e está bem mais barato do que esse outro? Alguma coisa tem de errado. Pode procurar saber, tá bom? Então vamos lá. Depois que eu falei isso tudo para vocês de como adoçar, então eu falei de açúcar, eu falei de todos os tipos de açúcar, eu falei de adoçante artificial, adoçante natural. Agora eu vou responder a pergunta que não quer calar. Nutri, qual que é a melhor forma de adoçar? Qual que é a melhor forma? E a minha resposta para você é depende. E depende do quê? Do seu objetivo. Você é uma pessoa diabética? Então se você é diabética, a gente já elimina todos os açúcares, tá bom? Açúcar refinado, açúcar light, açúcar mascavo, açúcar demerara, a gente elimina todos, ok?
E aí, se você é diabético, você precisa consumir algo que não eleve a sua glicemia e nem a sua insulina. Então, quando eu falo pra você nem glicemia nem insulina, você já elimina também qual? Os adoçantes artificiais. Então, aspartame, ciclamato de sódio, sacarina sódica, você já elimina também. Então, não pode ser consumido. E mesmo porque adoçantes artificiais, ele pode até não ter calorias envolvidas, mas os adoçantes artificiais trabalham com um sistema de recompensa. E o que quer dizer isso? Você não come ali as calorias, né? Mas em compensação você fica com vontade de comer mais e vai te gerar uma compulsão alimentar. Você deve conhecer alguém que só consome alimentos que tem adoçantes artificiais, então não tem calorias, mas é gordinho, tá acima do peso. E por que isso está acontecendo? Porque ele está num sistema de compensação. Então gera na pessoa uma compulsão alimentar. E isso vai acontecer. Então você está trocando 6 por meia dúzia, ok? Ou então você está trocando a diabetes, não, vou cuidar da diabetes, vou tratar. Nem é curar, né? Vou tratar, vou manter aqui a minha diabetes. Porém, você se expõe a outras doenças. Você pode começar com uma simples enxaqueca. Às vezes você tem dor de cabeça e não sabe por que tá vindo essa dor de cabeça. Pode ser desse alto consumo de adoçantes artificiais, tá bom? Então, você é diabético, açúcares a gente eliminou. Adoçantes artificiais, eliminamos também. Sobra o que para você, meu bem? Adoçantes naturais. E aí tem xilitol, eritritol e estévia. De todos eu te indico a estévia. E quando for comprar estévia, presta atenção para ser 100% estévia, ser só estévia, tá bom? Estévia é um adoçante extraído de uma planta, por isso que é natural. Então é a melhor opção para você. Aí você me responde. Você me responde assim. Você me pergunta, qual a melhor forma para eu adoçar? E eu te respondo, depende. Qual o seu objetivo? E você me responde que o seu objetivo é hipertrofia. Aline, eu quero fazer hipertrofia. Aline, eu quero aumentar o meu peso, eu quero aumentar a minha massa muscular. Nesse caso, se você não é diabético, se você não está preocupado em se engordar, eu te indico que você não fique consumindo aditivos, essas coisas mais industrializadas. Então, eu te indico açúcar. E aí, qual açúcar, Aline? Mascavo. Açúcar mascavo. Esse açúcar mais escurinho, assim, ó. Eu te indico esse. Então, depende do seu objetivo. Eu quero adoçar. Qual a melhor forma de adoçar? Qual que é o seu objetivo? É hipertrofia? É manter só o seu peso? Então pode ficar nesse açúcar que tá tudo bem, tá bom? Ou açúcar demerara ou açúcar de coco, tá bom? Ou mel. Mel também é uma boa opção. Mas se o seu objetivo é esses que eu falei, hipertrofia, ou aumento de peso, ou manter o seu peso, manutenção, aí tá tranquilo, tá bom? Agora, se você me pergunta, Aline, qual a melhor forma de adoçar? Eu te respondo, qual que é o seu objetivo? E você me fala que é emagrecer. Presta atenção. Se você quer emagrecer, você tem que eliminar açúcar da sua vida. Então, a gente já elimina todos os açúcares, independente de qual é. Ah, mas é mascavo. Não. Ah, mas é não. É mel. Não. Tem caloria envolvida, não vai te ajudar nada nesse processo, tá bom? Eu não tô falando aqui pra você nunca comer, tá? Eu não gosto de trabalhar com proibições, você não tá proibido de comer. Mas não é uma opção legal pra você se você quer emagrecer. E aí, qual que é a opção? Seria uma forma de adoçar sem valor calórico envolvido. E aí, a gente tem adoçante artificial e adoçante natural. Adoçante artificial só te trará mal. Então, não adianta você ficar magra, mas ficar doente, ok? Adoçante artificial
tem altíssimas chances de te adoecer e vai te adoecendo aos pouquinhos sem você perceber. Eu tô falando de quê? Eu tô falando de aspartame, tô falando de ciclamato, eu tô falando de sacarina sódica. Seja esperto, não consuma essas coisas. Inclusive, em vários países eles são proibidos e não são proibidos à toa. Aqui no Brasil é liberado e é liberado porque tem uma grana muito grande por trás da indústria de medicamento e da indústria de alimentos. Tá bom? Então, se seu objetivo é emagrecimento, o que eu te indico são adoçantes não calóricos, mas adoçantes naturais. E quais que são esses adoçantes? Estévia, xilitol e eritritol. E aí aqui, ó, tem para te mostrar algumas opções desses adoçantes. Porém, se você for consumir, dependente de ser estévia, xilitol, eritritol, eu preciso que você observe se é 100% o adoçante natural, porque às vezes você acha no comércio com o adoçante natural. E aí você tá sendo enganado de novo, porque tem letrinhas pequenininhas aqui te enganando, lotado de adoçante artificial, ok? Então assim, Aline, qual adoçante eu devo consumir? Depende do seu objetivo, tá bom? Depende muito do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é emagrecimento, eu vou te indicar uma forma diferente para adoçar. Se o seu objetivo é hipertrofia, é ganho de massa, é manutenção do peso, tem outras formas. Se o seu objetivo é cuidar da sua doença, você tem uma doença relacionada aí a alto consumo de açúcar, alto de glicemia, resistência à insulina, aí vai ser uma outra forma. Agora, o que eu posso deixar claro para vocês também é uma coisa que acontece muito e eu quero que vocês participem aqui comigo, ó. Jaque, a Nacelle, o Ângelo, participa aqui comigo. Me conta. Quem de vocês aqui ama doce? Quem adora doce? Responde aí no comentário, coloca eu. Quem é doido num doce? Adora doce. Apaixonado com doce, chocolate, tudo que é doce. Quem aí gosta disso? Me fala. Só responde assim, ó, eu. Ah lá, Nacelle. Gosta de um docinho, né, Nacelle? Pois é. Ó, contar pra vocês. Como que você resolve esse problema? Aline, eu sou apaixonada por doce. Eu não consigo viver sem doce. Isso é um quesito que mais aparece pra mim. É essa pergunta. Como que eu faço porque eu não consigo viver sem doce? E eu vou te explicar agora o que você vai fazer. Primeiro, sabe por que você é assim? Porque você expõe o seu paladar ao gosto doce. Se você expõe o seu paladar ao gosto doce, ele fica aprimorado para sempre preferir o doce. Então, presta atenção nessa dica. Tá vendo aqui, ó, nossa língua, ó? Tem vários pontinhos. O nome disso é papilas gustativas, tá bom? Essas papilas gustativas, elas vão aprimorando e a cada 15, 20 dias a gente muda todas elas. Vai mudando aos poucos, às vezes muda as da frente, as do lado. E a gente tem vários sabores, não tem só o sabor doce. Tem o doce, tem o azedo, tem o amargo, tem o salgado. Porém, qual sabor você mais expor às suas papilas é o sabor que elas vão mais preferir. E aí, já deu pra você entender o que eu quero te falar? Se você tem a preferência pelo doce, é porque você expõe o seu paladar ao doce. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mudar esse quadro. Você precisa expor as suas papilas gustativas a novos sabores. E nós estamos falando mais de amargo e azedo. Porque salgado acaba que você consome também, né? Então, suas papilas ficam aguçadas pro salgado e pro doce. E o azedo e o amargo fica de lado. E aí, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai expor as suas papilas a isso. E como que você vai fazer isso? Pelo menos, no mínimo, pode ser mais vezes, mas no mínimo, uma vez ao dia, você vai expor elas a isso. O azedo, eu dou o exemplo de um limãozinho, meio limão espremido, com um tiquinho só de água. Não pode ser muita também, não. Você vai tomar, vai deixar na sua língua um pouco, vai ficar na boca ali um pouco. No começo você vai falar, mas depois você acostuma, tá bom? É esse o processo, não fuja dos processos,
tá bom? Para uma borboleta virar borboleta, um momento da vida dela, ela precisou passar por um processo, concorda? Ela era lagarta, ela passou por um processo e depois ela virou borboleta. A mesma coisa é com você, não fuja dos processos, tá? E a gente vai começar o processo de você mudar, virar essa chave desse vício seu, desse tanto que você gosta de doce, num processo. E o processo é o seguinte: vai experimentar o gosto azedo e o gosto amargo, no mínimo, uma vez ao dia. Então, você vai consumir ali aquele líquido, que pode ser um limão espremido, vai consumir, vai ficar com ele ali paradinho na boca por um tempo. Então, vai esperar elas reconhecerem e você vai repetir isso por, no mínimo, 21 dias consecutivos, tá? 21 dias, que é o prazo ideal para uma pessoa criar uma rotina. E depois, 90 dias, isso vira hábito e ninguém tira de você. A mesma coisa com o gosto amargo. Só que o gosto amargo, você pode fazer diferente. Você pode fazer com um chá verde, por exemplo, ou até mesmo com café. Então, pega um pouquinho de cafezinho, sem nada de doce, nem adoçante, nada. Toma, coloca ali na boca, deixa alguns segundos, não precisa deixar muito tempo, alguns segundinhos, só para suas papilas começarem a reconhecer o gosto amargo. E aí, depois você toma e volta à sua vida normal. Repita isso por 21 dias. Eu te dou a minha palavra, a sua relação com doce vai mudar. Porque a sua preferência, as preferências do seu paladar vai mudar. Eu te dou certeza disso. Tá bom? Pegaram essa dica? Pegaram. Então, beleza. Aí, tem uma agora super, ultra, mega dica que eu quero dar pra vocês agora, que eu deixei pro finalzinho. Eu anotei ela aqui, ó. Aqui, ó. É o seguinte. Eu vou dar aqui agora. Presta atenção, vocês estão com papel e caneta aí, né? Eu vou dar aqui agora umas dicas pra você que não quer ficar preso nem em açúcar, nem em adoçantes. Então, segura essa. Dicas de como adoçar de forma natural, que não tem açúcar, nenhum aditivo químico. Tá bom? E a minha dica pra você, a primeira super dica é canela. Isso mesmo, canela. Sabe? Pode ser canela de pau, pode ser o pozinho de canela. Todas as vezes que você for beber, principalmente se for um chá ou se for um cafezinho, coloca uma canelinha ali que vai dar uma adocicada. Isso já te ajuda muito. Canela é um alimento funcional, é um alimento termogênico. Gente, isso aqui é sucesso. E é natural. Você tá usando natural para te auxiliar. Depois da canela, tem algumas outras opções, que são, você pode comprar fava de baunilha. Não é aquele negócio, aquele essência de baunilha. Não. Fava de baunilha. É um gravetozinho, eu não tenho ele aqui. Você acha em casa de produtos naturais para comprar separado. Fava de baunilha. Você pode ralar ela e deixar até junto com a sua canelinha. E colocar aí no seu cafezinho, no seu chá, ou em algo que você queira adoçar. É forma de você estar adoçando sem acrescentar açúcar e nenhum outro aditivo químico. Terceira super dica. Até nessas mesmas casas de produtos naturais, você acha a folha da estévia. Lembra? Eu já falei com vocês que o adoçante natural mais indicado é a estévia. E por quê? Porque ele é extraído de uma planta, que é a estévia rebaldiana. E aí, você acha estévia para comprar. Você pode comprar folha de estévia e fazer sua própria estévia em casa de um modo completamente natural. Então, pode investir, que é sucesso, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar da estévia e que pode acontecer é que a estévia tem um gostinho residual. Algumas pessoas relatam que quando consomem estévia, no finalzinho ela dá um amarguinho, ok? Mas assim, persista que depois se acostuma com isso e dá tudo certo. Uma outra opção
natural de você estar adoçando suas bebidas ou alimentos aí que não é açúcar nem é adoçante é tâmara. Sabe a frutinha tâmara? Pois é, você pode comprar tâmara, pode comprar ela seca, pode ralar ela, então colocar umas lasquinhas dela no meio do seu cafezinho, no meio do seu chá, no meio aí da sua receita. A tâmara é uma fruta com altíssimas doses de frutose, que é um tipo de açúcar. E é um açúcar que não interfere aí no seu índice glicêmico. Então, é uma opção também natural que você pode fazer. Além disso, uma outra fruta que tem esse poder de adocicar é o coco. Então, você pode investir no coco ralado ou no óleo de coco. E quando eu falo óleo de coco, você vai lembrar que há pouco tempo atrás, agora até que nem tanto, mas há pouco tempo atrás estava se falando muito no café com óleo de coco, que oxidava gorduras, não sei o que. Gente, cafezinho com óleo de coco é sucesso. Você não vai precisar adoçar e vai te ajudar aí na oxidação de gorduras, principalmente se você utilizá-lo de pré-treino. Fala pra ninguém que eu te contei não, tá? Mas antes de você ir treinar, você tomar um cafezinho com um pouquinho de óleo de coco, sucesso total. Se não for o óleo de coco, pode colocar o coco ralado, que também vai te ajudar aí a dar essa adocicada. E por fim, a outra forma de você estar adoçando de um modo completamente natural é acrescentar óleo de amêndoa. O óleo de amêndoa ou o leite de amêndoa, ele é mais docinho e ele também tem esse poder de dar essa adocicada. Então, vai ser sucesso para vocês, tá bom? Então, ó, resumão de tudo. Tudo depende. Qual a melhor forma de adoçar? Depende do seu objetivo. Se você quer emagrecer, fica com adoçante natural, tá bom? Se você quer fazer hipertrofia, fazer manutenção do seu peso, quer aumentar o peso, se não é diabético, aí você pode consumir açúcares e aí você fica com açúcares mascavo, açúcar demerara, mel,